Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Enfim, eu adorei, né? Porque já deu... Olá, pessoas, aqui é a Mari. Eu estou feliz porque ganhei um livro do professor Jorge Pires. Ele é doutor, é escritor e também tem um canal aqui, né, no YouTube que vocês podem acessar. Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo que eu vou fazer falando um pouquinho assim a respeito desse livro, né? Porque eu acabei de receber de presente, então eu não li ainda, né? Porém, dá para ter uma ideia, né, do que fala o livro. Obviamente, só dando uma olhada assim a gente já sabe. É sobre ateísmo. Já amei. Aí tá escrito assim, ó. A revolução ateísta, a última minoria silenciada. A luta por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso. É volume 1. Introdução. Subentende-se então que tenha outros volumes, né? Volume 1. Ganhei o primeiro! Ganhei o primeiro, a introdução. E, enfim, eu adorei, né? Porque já deu pra notar aqui que ele vai dar uma ênfase na Madeleine O'Hare, né? É de 2025, desse ano. Aí tem assim, nota aos leitores, escuta. Este livro é uma obra em constante movimento, assim como uma startup. Ele nasce imperfeito, mas cheio de propósito. Publico sabendo que pode conter erros de digitação, estrutura ou pensamento, mas prefiro correr o risco de provocar o debate agora do que esperar uma versão perfeita que talvez nunca venha. Gostei disso. Se você encontrou um erro, uma contradição ou teve um insight, escreva para mim. Cada comentário recebido é como uma linha de código a mais na evolução desta ideia. Afinal, livros são menos monumentos e mais ferramentas. Muito bom. Aí tem aqui o contato dele, né? Pra quem quiser escrever. Super acessível, uma pessoa acessível. Muito legal isso. Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare. Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos. Aí o palavreado, mas... pense numa mulher foda. Os Estados Unidos não merecia ela, sendo bem honesta. Pela coragem... Sim, deixa eu reler, né? Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos, por uma vida inteira em torno da causa dos ateístas, a última das minorias. Título de um dos seus livros. Sim, aí o conteúdo tá escrito assim, ó. Prefácio, preliminares, contextualização, introdução, ateísmo e Madeleine O'Hare, e sobre Jorge Guerra Pires, que é o escritor do livro. Aí tem uma nota aqui no final do livro, na contracapa, que eu gostaria de ler para vocês, e aí eu acabo o vídeo, tá bom? Escuta. Atualmente, os ateus já chegam a 10% da população mundial, contudo, no Brasil esse número fica em torno de 1%. Em um mundo cada vez mais plural, ainda enfrentamos problemas com a diversidade de pensamento. O maior obstáculo brasileiro é o cristianismo. Com visões dogmáticas e um passado bem obscuro, a igreja ainda exerce força no coletivo, impedindo que o ateísmo cresça. Olha aqui a foto dele. Mas eu vou deixar aqui o link do canal dele para vocês acessarem com facilidade. Então já deu para perceber que é um livro super interessante. Tem ele para vender na Amazon. Hoje foi a indicação do livro sobre ateísmo, do professor
Jorge Pires, para vocês, tá? A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. Para vocês, um cheiro e até a próxima. Tchau! Todos eu. Deixa eu só encontrar aqui o estúdio, né? Pois eu fiz algumas mudanças, eu aproveito para testar, né? Testar, tá funcionando o áudio, mas eu tenho que. Eu dei uma mudança aqui e parece que não funciona muito bem. Deixa eu ver aqui se eu pegar aqui. Engraçado. Deu uma. Tá vendo essa parte aqui, ó? Layout. Eu acho que achei, pronto. Né? A gente acaba. Deixa eu só começar aqui, ver se o áudio está funcionando. O áudio está funcionando direitinho. Funcionando. Está funcionando. Então, primeiro eu queria agradecer a Mari, né? A Mari, ela permitiu, né, que eu usasse esse vídeo dela, que tá na introdução. A Mari tem um canal do YouTube, ela é uma ativista, ateia, e ela é formada em música, né? Ela tem um canal muito bom, eu sugiro que vocês dêem uma olhada no canal dela, tem música, acho que é bem legal a gente ver, muitas vezes, a riqueza do ateísmo, né? Que às vezes a gente pensa no ateu, né? E a gente fica muitas vezes restrito a algumas visões bem específicas do ateu, né? Como o ateu relacionado a algumas coisas bem específicas. Mas o caso da Mari é um caso bem interessante, né? Que ela é formada em música, ela canta, vai no canal dela que vocês vão ver todo o trabalho que ela faz, né? E ela permitiu que eu usasse o vídeo, agradeço muito. E eu gosto o livro que ela menciona é esse aqui, ó, é a Revolução Ateísta, está disponível na Amazon, né? Acho que não sei se vai dar para. Vou deixar para vocês lá no link, né? Se vai dar para ver, né? A Revolução Ateísta, né? A Última Minoria Silenciada, mas eu vou deixar para vocês lá no link. Mas o outro livro que eu também estou mostrando para vocês, né? Que acho que por causa do efeito, né? Vai dar para ver direito, não, mas por causa do sistema de efeito que eu coloco, né? No tela, mas depois eu coloco para vocês os livros, né? Mas um deles é a Revolução Ateísta, o outro é de Bíblia, a Fábrica de Absurdos, né? Então são livros que falam de assuntos. A live de hoje tem a ver com um livro que eu estou trabalhando, estou rabiscando um novo livro, né? Que eu não tenho data para publicar, mas eu queria falar um pouco. Nesse novo livro eu estou falando sobre o ateísmo de Albert Einstein, né? Einstein é uma figura que. Einstein é uma figura, de certa forma, polêmica, né? Porque Einstein nunca foi muito ativo na parte da religião, ele nunca falou muito de ateísmo, mas mesmo assim o nome do Einstein tem sido usado, né? Muitas vezes usado. Eu já tive essa experiência, aqui nesse canal tem um vídeo sobre que Einstein não era ateu, né? E eu também já fiz uma postagem de blog sobre o ateísmo de Albert Einstein, e eu notei que as pessoas tendem a terem, eu notei que os ateus, pelo menos que alguns, tendem a ter uma reação um pouco negativa, né? É como se os ateus dissessem, não, Einstein tem que ser ateu, né? Porque Einstein seria o símbolo máximo da racionalidade, um pensador, o símbolo da ciência moderna. Não vou entrar em mérito se ele merece ou não esse crédito, mas no livro Ateísmo, Einstein e o Ateísmo, né? Que é um livro que eu pretendo publicar nos próximos meses, já estou escrevendo, escrevi bastante, no qual eu tento trazer isso, né? Eu observei esse desconforto dos ateus, né? Quando eu falo que Einstein não era ateu, existe um certo desconforto, né? Eu decidi escrever sobre isso. E tem um amigo meu também que me mandou algumas citações de Einstein criticando o ateísmo, e são citações falsas, né? Citações como o ateu não consegue entender a música dos cosmos, né? Como se o ateu fosse corrupto. Esse é um discurso típico bíblico, né? Isso é baseado em dois salmos bíblicos, né? Tem o salmo bíblico que fala que o tolo diz que não há Deus, né? E o salmo continua associando o ateísmo a uma espécie de corrupção, né? A própria ideia do Agostinho, né? Agostinho chegou também a colocar essa ideia de corrupção, como se o ateu não fosse uma posição válida, uma posição filosófica, mas fosse uma espécie de corrupção, né? Antes que eu me esqueça, essa semana, na quinta-feira, às 8 horas, nós teremos o Matheus Benítez, né? Essa live de hoje é uma live especial, é uma live que eu sempre faço de forma espontânea. Como eu falei, eu estou fazendo essa live porque eu estou escrevendo um novo livro, rabiscando,
sobre Einstein, Albert Einstein e o ateísmo, né? Albert Einstein e o ateísmo, né? E a sessão que eu estou escrevendo agora tem a ver com isso, tem a ver com ajuste fino, né? Então eu decidi fazer uma live sobre essa sessão do livro, que será lançado nos próximos meses, né? Einstein e o ateísmo. Mas para quem quer oferecer apoio aos meus livros, quer conhecer os meus livros, já tem bastante coisa publicada, né? Eu já tenho sobre ateísmo, são 4 livros sobre ateísmo, né? Tem a Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que a Mari aparece logo no início, agradecendo novamente a Mari por permitir que eu usasse o vídeo. Tem Gibíblia, a Fábrica de Absurdos, que é um livro sobre Bíblia, mas ele é sobre ateísmo, né? Já inicia falando de José Saramago logo no prefácio. Tem a Ciência para um Cientista, volume 2, Religião, que é um dos primeiros que eu publiquei mais focado. Ele fala exatamente disso. E tem Seria a Bíblia um livro científico, né? Que é um livro também que o Gibíblia, a Fábrica de Absurdo, ele foca mais nos absurdos narrativos da Bíblia, né? Seria a Bíblia um livro científico, foca mais nos absurdos científicos, né? E daria até para lançar um terceiro livro, né? Os absurdos históricos, né? Porque você pega todos os horrores cometidos em nome da religião, em nome do cristianismo, são tantos, né, que dá de fazer também um gibíblia, Fábrica de Absurdos, focado em absurdos históricos, né, como justificativa de agressão dos seus filhos, né, que é o salmo, né, que você não pode poupar, né, tem um termo que eles usam lá, mas o Sam Harris fala isso, que os estados americanos, nos Estados Unidos, que ainda mantém agressão física nas escolas, são estados cristãos, são estados altamente evangélicos e religiosos. Então, dá para você fazer uma Bíblia, Fábrica de Absurdos, com absurdos históricos, né? Então, vai ficar isso para um outro livro, né? Mas o que eu estou trabalhando agora é sobre Einstein, né? Albert Einstein e o ateísmo, né? E a sessão que eu estou escrevendo é o que nós vamos falar hoje. Eu vou explicar para vocês, se vocês entenderem o que é o ajuste fino, né? Se vocês nunca ouviram falar do ajuste fino, o ajuste fino é uma teoria, entre aspas, né? Quando eu falar teoria aqui, é entre aspas, né? Que é uma teoria religiosa, não é uma teoria científica. Ela tem verniz científico, né? Ela tem uma áurea, uma pegada científica, mas é falsa, né? A ideia é o seguinte, que no livro estou escrevendo sobre isso, né? De que nos últimos séculos, né? Observou-se que a natureza, né? Observou-se que as teorias da física estavam convergindo para alguma coisa, né? A gente não sabe a gente não sabe para o que ela está convergindo, né? Mas o que foi observado é que todo o universo funciona com constantes, né? A velocidade da luz, né? Que é uma espécie de uma constante. Só um momento, a velocidade da luz, que é uma constante, né? Tem a constante da gravidade, tem a constante das forças nucleares, tem o valor da carga elétrica, não lembro se é uma constante, né? Eu acho que não é mais uma constante, mas existem algumas constantes do universo, como a constante de Planck, né? Que é usada no cálculo do que Albert Einstein usou para fazer o cálculo fotoelétrico, né? Que gerou o Nobel posteriormente, né, do fotovoltaico, né, que a luz é feita de fótons, né, que são partículas, né, esse que gerou o prêmio Nobel de Albert Einstein. Então, assim, Einstein foi o que chamou atenção, né, que estava havendo uma convergência de todas as teorias da física estavam convergindo para alguma coisa, né. Einstein observou que a mecânica newtoniana ela podia ser juntada com a mecânica de Maxwell, né, que é a teoria de Maxwell, as 4 equações de Maxwell. Uma é equações de Maxwell. Momento, pessoal, acho que deu um pico. Tirar um vídeo do estúdio, que aí talvez, se não ver do estúdio, não vou precisar dele. Vamos ver se vai agora. Então, deixa eu ver se foi, se deu certo, se ficou. Se deu alguma coisa aqui, né? Se fazer a live tem a vantagem. Deu certo. Então, a constante a equação de Maxwell descreve os efeitos fotoelétricos, né? Desculpa, perdão, os fenômenos eletromagnéticos, né? Então, basicamente, Einstein, usando a sua imaginação, né? Ele imaginou, e se eu conseguisse viajar à velocidade da luz, né? Se eu conseguisse viajar um feixe de luz, né? Você iria disparar um feixe de luz
E Einstein imaginou se ele conseguisse andar em paralelo com o feixe de luz, né? Se você fizer esse mesmo experimento usando um trem, né, dois vagões, né, dois vagões que andam lado a lado, e existe uma forma de você enxergar os vagões, você vai observar que é como se o outro vagão tivesse parado, né? Então, se qualquer coisa que as pessoas fizessem dentro do outro vagão, você passa a ver, né? Porque vocês estão na mesma velocidade. Então, um vagão com relação ao outro vagão estaria parado. Isso seria o que nós chamamos às vezes de movimento relativo, né? Por isso que a teoria da relatividade, né? Apesar de que Einstein chegou a criticar, Einstein não gostou muito do nome, né? A teoria da relatividade tem a ver com isso, que são movimentos relativos. Só que o nome, como o próprio Einstein reconheceu, é um péssimo nome, porque a teoria da relatividade ela vai muito além da relatividade de Galileu, né? Essa teoria da relatividade, entre aspas, que Einstein usou, seria o que Galileu chegou a seria uma espécie de teoria da relatividade de Galileu, né? Galileu chegou a propor que os movimentos são relativos, né? Então, o que Einstein pensou? Se eu conseguisse viajar à velocidade da luz, em teoria, eu deveria conseguir ver a luz parada, né? Imagina a situação de você conseguir ver a luz parada. Como que é a luz parada, né? Se eu conseguisse parar a luz, né, e tirar uma foto da luz, né, ou conseguisse, por exemplo, enxergar como que a luz é parada, será se eu vou ver alguma coisa, né? Como que é a luz parada, né? Para isso eu teria de viajar na velocidade da luz. Só que Einstein observou que, de acordo com a mecânica, de acordo com disse, a física de Maxwell, do eletromagnetismo, né, as equações de Maxwell elas não funcionam se você parar a luz. Né? As equações de Maxwell elas são baseadas na ideia de que a luz é uma dança, né, é uma dança entre campos elétricos e campos magnéticos. Né? Uma variação magnética é uma espécie de dança, né? De variação, que vai variando. Isso gera o que nós chamamos de luz. Né? Luz é uma dança, é uma variação entre magnetismo magnetismo, mas magnetismo e eletricidade, né? Que é mais ou menos como se os campos mudando, variando. Então, em teoria, de acordo com as equações de Maxwell, não seria possível você ver a luz parada. Só que, se você pensar que as equações de Maxwell e as equações de Newton, ou a teoria de as equações de Newton, ou a teoria as teorias de Galileu, né, as teorias do movimento relativo, né, que dois corpos estão em movimento e um corpo está parado com relação ao outro. Hoje, isso pode parecer trivial, né? Às vezes a gente tende a subestimar a história da ciência, né? Mas hoje isso pode parecer trivial, mas durante muito tempo acreditava-se que se você tivesse, se você tivesse um barco, né, se você estivesse navegando em um barco, né, e você soltasse um objeto, é, e se você soltasse um objeto, acho que deu um pico aqui, né? Deixa eu só esperar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso. Não sei se tem alguma coisa aqui que eu estou deixando ligado aqui que pode atrapalhar. Então, se observou, vamos ver se. Então, se observou o seguinte, que a gente observa que vários objetos, quando se movem em movimentos iguais, é como se um tivesse parado com relação ao outro. Só que quando se tenta aplicar isso à luz, as equações de Maxwell, elas basicamente elas não funcionam. Então, Einstein tinha duas opções, né? Ou Einstein falaria que Maxwell estava errado, né? Derrubaria uma teoria muito linda, né, são as quatro equações de Maxwell, que é conhecido como uma das belezinhas da física, né, você conseguir formular toda uma teoria em quatro equações, uma das equações de Maxwell. Como alternativa, né, o que também derrubaria Faraday, né, ou seja, seria uma espécie de efeito em cascata, né, Einstein teria de derrubar Maxwell, teria de derrubar Faraday, e que muito possivelmente derrubaria muitos outros físicos, né, porque a física ela vai em cadeia, né, ela vai se evoluindo em cascata, né. Só que isso não fazia muito sentido. Como segunda opção, Einstein teria de derrubar Galileu, né? Que acho que a situação seria mais complicada ainda, porque as teorias de Maxwell eram recentes, né? Não tinha muito tempo que Maxwell tinha formulado as suas quatro. Não tinha muito tempo que Maxwell tinha
não tinha muito tempo que Maxwell tinha proposto as suas 4 equações. Então a gente teria um efeito cascata, né? Ou você derrubaria Maxwell ou você derrubaria Galileu. O que Einstein fez é uma longa história, né, da física, né? É uma das histórias que eu estou comentando no nosso livro, ou seja, eu estou preparando um novo livro que fala sobre Einstein e o ateísmo. Só que eu tenho em conta um pouco da história de Albert Einstein, do desenvolvimento da teoria dele. Eu falo um pouco como que a teoria da relatividade foi desenvolvida. Mas Einstein teve de propor, então, uma nova teoria, né, que chama teoria da relatividade especial e depois teoria da relatividade geral, né, que é a generalização dessa teoria. Então ele falou o seguinte, que não, a velocidade da luz é constante. Se a velocidade da luz é constante, quer dizer o seguinte, que ela nunca vai parar, né? Aí você consegue ter os dois movimentos, você consegue ter os dois mundos, né? O mundo de Maxwell juntado finalmente com o mundo da mecânica newtoniana, né? Só que isso fez com que a Einstein observasse duas coisas. Primeiro, que a velocidade da luz é constante. Por que que a velocidade da luz é constante? Acho que nós não sabemos, até onde eu sei. Ninguém sabe por que a velocidade da luz é constante. E surge uma outra ideia, né? Que Maxwell foi capaz de unir duas grandes teorias, né? Maxwell, acho que Clark Maxwell, esqueci o nome delas, mas Maxwell conseguiu unir dois grandes pensadores, né? Ele conseguiu unir, na verdade, duas correntes de pensamento. Maxwell conseguiu unir o magnetismo, né? Que é ímãs, né? Que é quando você tem dois ímãs, que você junta dois ímãs, que você coloca os polos, né? Os ímãs tendem a se opor ou os ímãs tendem a se atrair, né? Isso é chamado de magnetismo. Então, na época já existia essa teoria. A segunda teoria que existia na época era a teoria do campo elétrico, né? Ou seja, a teoria do campo elétrico. Só que eles observaram na época que tinha algumas coisas que acontecia meio bizarro, né? Por exemplo, quando você está numa tempestade, por exemplo, a bússola, né? O ponteiro da bússola costuma ficar bizarro, né? Costuma ficar maluco, né? Só que esse mesmo fenômeno foi observado, né, perto de um fio, né? Se você tiver, por exemplo, uma fiação, né? E você tiver uma bússola, né? E se você colocar a bússola perto do fio, por exemplo, dependendo da carga elétrica, esse fio ele vai girar o ponteiro, né? Da bússola. Então, tinha alguma coisa que estava conectando elétrica, né? Campos elétricos, né? Com campos magnéticos, né? Ou seja, eles não sabiam exatamente o que estava ali por trás, né? Então, tinha alguma coisa que conectava a eletricidade e o magnetismo. Hoje, isso é o princípio das hidrelétricas, o motor elétrico, hidrelétricas, geração de energia eólica, tudo isso é baseado, inclusive imagens do cérebro são baseadas também em medições de campos magnéticos bem pequenos que o cérebro gera, o nosso cérebro gera campo magnético. É uma parte até interessante, né? Que eles conseguem medir esse campo magnético e gera essas imagens eletroencefalogramas, por exemplo, né? Então, nesse ponto, Maxwell, usando o trabalho de Michael Faraday, né? Maxwell usando o trabalho de Faraday, Michael Faraday, ele conseguiu, com uma equação matemática, em 4 equações matemáticas, conseguiu juntar essas duas teorias, né? Então, daí surgiu uma das coisas que começou a chamar a atenção de Albert Einstein, né? Porque se Maxwell conseguiu conectar duas áreas da física que não se conectavam, né? Você via experimentalmente que elas estavam conectadas, mas você não sabia como que elas estavam conectadas. Depois, Einstein, ele mesmo chega a unificar mais duas teorias, né? Que é a teoria a mecânica newtoniana com a mecânica newtoniana com assim, a mecânica de Maxwell, né? Ou seja, a mecânica. Então você conecta o corpo, né? Que são bolas, são bolotas, são pedras, são objetos com uma coisa invisível, né? Que são os campos eletromagnéticos, né? Os campos eletromagnéticos são invisíveis. É assim que a gente tem sinal de internet Wi-Fi. É assim que a gente tem Bluetooth, é assim que a gente tem sinais de telefone, tudo isso é invisível, são campos magnéticos invisíveis, né? Então, Einstein observou que alguma coisa estava se juntando, né? Então, depois que Einstein uniu essas duas teorias, Einstein foi mais anguloso, né? Mais ambicioso. Agora ele queria unir todos os campos da física, né? Ele falava que ele queria, hoje é conhecido como o sonho de Einstein, o sonho de Albert Einstein, né? Que é a equação mestre, né? The Big Equation, The Master Equation, que hoje é estudado pelos físicos da teoria das cordas, né? Então, daí surge o que a gente chama de ajuste fino, né? O que é o ajuste fino? O ajuste fino é isso. Os físicos não sabem explicar porque existem constantes, existem algumas constantes, como constante da gravidade, constante de Planck,
é constante da velocidade da luz. E por que que essas constantes são constantes? Os físicos, até onde eu sei, os físicos não têm resposta, né? Aí pulam os religiosos, né? Aí os cristãos, aí eles pularam, né? Pularam para falar, não, mas isso aqui é assim porque Deus ajustou as constantes do universo para existir vida. Se você observar, Bertrand Russell, né? Bertrand Russell nunca fala de ajuste fino, né? Bertrand Russell, ele falou de várias bizarrices cristãs, de vários argumentos apologéticos cristãos, mas Bertrand Russell ele nunca falou de ajuste fino, né? Mas eu não consegui encontrar nenhum documento no qual o Bertrand Russell fala de ajuste fino. Isso é porque o ajuste fino é uma teoria recente, né? O Christopher Hitchens chegou a comentar que se tem uma teoria que incomodava ele, era o ajuste fino, né? Porque de todas as teorias que os cristãos inventaram, novamente teoria entre aspas, né? São teorias religiosas, são teoria entre aspas, né? De todas as teorias que os cristãos inventaram, né, para tentar dizer que Deus influencia no mundo, o ajuste fino é mais difícil, porque o ajuste fino é uma daquelas teorias que a gente não tem resposta. Então é fácil para o cristão, né, o apologético cristão, lutar, vamos dizer assim, no campo aonde que a gente não tem resposta. Então o máximo que a gente pode fazer hoje em dia é argumentar contra o ajuste fino, mas a gente não tem uma resposta. Por isso que é um Deus da lacuna, né? É um dos truques mais antigos do cristianismo, né, da apologética cristã, que é o Deus das lacunas, né? Sempre que surge alguma coisa que a ciência não pode explicar, eles vão empurrar Deus para esse campo. Então, o ajuste fino é isso. O ajuste fino é por que existem, né? Por que existem constantes no universo, né? Por que existem algumas constantes no universo que são constantes absolutas, né? Ou seja, que a gente não sabe por quê, né? A gente não sabe por quê. Os apologéticos cristãos, eles dizem que essas constantes são uma espécie de Deus foi ajustando, né? Deus fez ajustando cada constante, né? Ajustando cada constante para que tivesse vida. O físico, né? O biólogo, né? Francis Collins, né? Ele chegou a dizer que, quando questionado por que Deus ajustou as constantes da forma como estão ajustadas, né? E ele responde que uma das respostas que ele deu é de que Deus cria um mundo interessante, né? Mas ele não fala o que é um mundo interessante. Um mundo interessante para Deus é um mundo que Deus possa interagir. É como se ele tenta argumentar de que Deus queria uma relação com a humanidade, né? Que ter uma relação interessante com a humanidade. É como se Deus estivesse sozinho no universo, estivesse carente. Ele criou o universo, ele ajustou esse universo, que é um ajuste fino, exatamente para que ele tivesse uma relação com a humanidade. Porque se o universo fosse diferente, não existiria vida. Então, pelo menos na cabeça do cristão, do apologético cristão, da apologética cristã, não haveria o interesse de Deus que ter um universo vazio, né? Esse tipo de raciocínio ele é problemático por vários motivos, né? E aqui eu vou indicar para vocês alguns dos motivos porque o ajuste fino é uma argumentação problemática, né? Uma argumentação é uma argumentação ela não ajuda muito, né? O primeiro problema que surge com o ajuste fino é chamado o problema do mal, né? Ou seja, é um velho problema, é antigo. Isso foi Epicuro, né? Acho que Epicuro, bem antes de Jesus, já chegou, bem antes da suposta existência de Jesus, já havia apontado, chamado o problema do mal, né? Aí você pode pensar da seguinte forma: se Deus ajustou, né, todas as constantes, né, se Deus fez um ajuste de todas as constantes para que o mundo fosse interessante para a vida, né, para que houvesse vida humanas, né, por exemplo, a pergunta é por que esse ajuste que Deus fez, ele incluiu sofrimento, incluiu dor, né? Pensa da seguinte forma, né? Tratamento para câncer, né? Se você tivesse um tratamento de câncer, né? Se você tivesse um tratamento de câncer que não tivesse dor, né? Que não envolvesse dor, né, durante o tratamento, é mais lógico que você escolhesse um tratamento de câncer que não tivesse dor, né? Só que não, você vê claramente que Deus poderia, né? Se ele fosse todo poderoso, ele poderia fazer um ajuste do universo que não envolvesse tanto sofrimento, né? Um exemplo é o leão, né? Imagine se o leão tivesse anestésico nas garras, né? Quando ele mordesse a sua presa, ele imobilizasse a presa, né? Esse seria um ajuste que
um ajuste fino, né? Que se a gente fosse levar isso a sério, seria bom para todos os lados, né? O leão poderia se alimentar, né, com a sua presa e ao mesmo tempo a presa não sofreria, né? Como sofre, né? Vários animais possuem isso. A serpente, né? A coral possui, escorpião, aranha, todos esses animais eles conseguem imobilizar a sua presa. Só que você observa que essa imobilização essa imobilização da presa não tem nada a ver com algo assim. O que você observa é que essa imobilização ela tem a ver com fatos físicos, né? Se você observar os escorpiões, os escorpiões mais venenosos são os menores, são os pequenos, né? Porque a presa pequena, ele tem mais dificuldade de imobilizar a presa. Então ele vai precisar de um veneno mais forte, mais potente para imobilizar a sua presa. As serpentes, ou as cobras, né, como são popularmente conhecidas, as serpentes, quanto maior a serpente, menor o veneno dela. A coral, por exemplo, é uma das mais letais de todas, mas é uma serpente pequena. Eu estava conversando, por exemplo, uma vez por acaso, com o médico, né, que eu conheci, que eu estava conversando com ele uma vez, e ele comentando que a coral tem os dentes para dentro, né? O que dificulta o acidente com humanos, né? Porque o objetivo o acidente com a coral é um acidente mesmo, né? A coral não tem o objetivo de matar humanos, né? A garra dela para dentro pode ser explicada porque o objetivo é a presa, né? Ela não está interessada em matar humanos, né? Ela quer matar suas presas, que são ratos e animais, roedores, né? Então, o leão poderia ter, se a gente fosse pensar em um ajuste fino, né, um ajuste por um ser todo-poderoso, benevolente, um ser que realmente quer o melhor para todas as espécies, esse ajuste fino, né, ele deveria ser feito de forma que tivesse anestésico nas suas garras. É assim, quem já assistiu aqueles documentários, né, que, tipo, aqueles documentários que passavam na TV Cultura, hoje tem muito no YouTube, o processo de um leão pegar uma presa é um processo doloroso, né? Ele morde o pescoço da presa, ele segura a presa durante um bom tempo e a presa vai se esperneando até conseguir. É difícil para o leão, que se coloca em posição de risco, né? Porque a presa pode fugir ou a presa pode até. O leão não é tão forte assim, ele é mais forte na garra, né? Mas se a presa tiver força, a presa pode sim vencer o leão na força. Então, se esse ajuste fino fosse feito para a vida, ele deveria fazer com que não houvesse tanto sofrimento. A questão da energia, né? A maior parte da energia nossa, ela poderia ser conseguida de outras formas. Por exemplo, os humanos criaram carros que são elétricos, né? Os carros se alimentam de energia solar. Por que os humanos não poderiam se alimentar de energia solar, né? É possível criar carros com energia nuclear, né? Ou seja, um pequeno pedaço de energia nuclear consegue alimentar. Hoje em dia já tem até protótipos, né? Um pequeno pedaço de energia nuclear pode alimentar um carro pela vida inteira do carro, né? Ou seja, um tempo de vida útil de um carro. O perigo da energia nuclear são os acidentes, né? Que quando um acidente acontece é muito perigoso, né? Trabalhar com energia nuclear, mas se a gente conseguisse ter um pouco. Também tem a questão também de como você vai fazer com o rejeito, né? O rejeito nuclear é muito difícil de lidar, porque não adianta entupir, não adianta jogar debaixo da terra, né? Não adianta jogar no espaço, porque ele continua radioativo. Teve lá, acho que foi em Mato Grosso, né? Que os hospitais jogaram ficou famoso, né, esse acidente, jogaram os rejeitos médicos que eram radioativos, e as crianças achavam aquilo, brincavam com aquele treco no meio da noite, e várias pessoas morreram com câncer, né? Porque é muito radioativo, é muito perigoso. Então, existem inúmeras formas com que Deus poderia ter feito os humanos para usar energia, né? O alimento que a gente usa é a pior forma de energia possível, porque a gente precisa matar outros seres vivos, a gente precisa comer plantas, né? Plantas são seres vivos também, né? Existiria formas mais eficientes, né? No passado, né, os cristãos do passado chegaram a justificar que os animais, eles são máquinas, né? Voltaire, né, o filósofo Voltaire chegou a dizer: abra um cachorro vivo, você vai ver como que ele sofre, né? Porque os cristãos chegaram a justificar de que os animais, eles não sentiam dor, né? O que é falso, né? Então, assim, o ajuste fino, ele não explica, né? Então, se Deus ajustou o mundo para os humanos, como os apologéticos cristãos tentam defender, ele também ajustou para o sofrimento, né? Se ele ajustou para o sofrimento, ele não é benevolente, né?
Então, o problema do ajuste fino, ele não resolve o problema do mal, né? Ele só piora a situação, né? Então, o ajuste fino, ele é uma péssima teoria porque ele não resolve nenhum dos problemas, nem o problema do mal, não resolve o problema também de Deus Todo-Poderoso, que daquele o paradoxo de Epicuro, né, que ele não resolve, né? Ele cria só mais problemas, né? Porque pessoas como o Francis Collins, né, que é o Francis Collins, um biólogo, foi o líder do projeto Genoma, eles tentam resolver esse problema dizendo algo como, deixa eu só conferir o áudio, que né, eu sempre confiro aqui o áudio, né? Eu sempre confiro aqui o áudio, né? Deixa eu conferir o áudio, né? Acho que eu também vi um comentário aqui. O áudio tá bom, né? Você confira. Ah, porque eu não tinha visto a tela de resposta aqui, porque agora eu vi tem comentário aqui, né? Deixa eu responder os comentários aqui, né? Parece com o caso da matemática, a geometria não euclidiana não precisou acabar com o euclidiano. Então, aí que tá a diferença às vezes, entre a ciência e a religião, né? Porque muitos cristãos, né, apologéticos cristãos, eles tendem a pensar que a ciência é binária, né? Eles pensam, às vezes eles pensam da seguinte forma, né? Se eu desprovar Darwin, eu vou derrubar toda a ciência. Não funciona assim, né? A ciência ela é acumulativa. Então, quando você cria uma nova teoria, como o caso que ele cita aqui, né? Ele cita a questão da matemática euclidiana e não euclidiana, né? Isso que é chamado, tem a ver com isso, chama de espaço de Hilbert, né? Espaço de Hilbert, ou espaço de Einstein, né? Que Einstein criou aquela geometria que não era mais. Mas, então, o espaço de Hilbert, né, que é o espaço geral, né, na matemática, mas o espaço de Hilbert, tem a piada de Hilbert, né, piada de matemático, mas a geometria euclidiana, ela não deixou de existir, né, ela é somente um caso especial do espaço de Hilbert, ou dessa teoria da relatividade, que Einstein fala que na teoria da relatividade o espaço ele pode se distorcer, né, então não é mais aquele espaço plano. Exatamente. É, Deus ajusta, o diabo vem arredondando, né? Essa piada Deus ajusta e o diabo vem arredondando, na verdade, pode até dizer que foi o próprio diabo que ajustou, né? Porque se você vê todo o mal que existe no mundo, a impressão que passa é que quem ajustou o mundo não foi Deus, né? Porque aí tem aquela piada que o pessoal fala que o cristão em geral ele odeia o mundo material, né? O cristão em geral tem aquela ideia de que ele não gosta do mundo material. Eles falam que o mundo material é corrupto, de que é o mundo espiritual que é mais interessante, coisa e tal. Sob essa lógica, né? Sob essa lógica, você pode dizer que foi o diabo que ajustou o mundo, porque ele criou o mundo material para sacanear com Deus, né? Tem essa piada que eles juntam, que o pessoal fala que quem ajustou o mundo então não foi Deus, foi o diabo, porque ele fez um mundo físico, que é exatamente o que os cristãos negam, né? Os cristãos tendem a negar esse mundo físico, eles acham que o mundo físico é corrupto, que ele é supostamente inferior, né? O segundo comentário aqui, né? É, é, boa tarde ao Rogério Buarque, né? Muito obrigado pela participação, né? Tá dando um pico aqui, só, deixa eu aqui, né? Fechar essa janela aqui. Vocês deu um pequeno problema na negócio, né? O ajuste ótimo, né? Exatamente. Deixa eu ver se foi aqui, se tá tudo certo, né? Deu um pequeno problema aqui ver se foi. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Exatamente. O ajuste ótimo, né? Exatamente, é um ajuste ótimo, não é um ajuste fino, né? Tem uma diferença, porque ótimo tem a ver com a sobrevivência. Por exemplo, né? Na pesquisa operacional ou na otimização, que é uma área que é muito comum nas engenharias,
a gente tenta achar a melhor solução dado um conjunto de restrições, né? Por exemplo, se você quiser fazer, surgiu a pesquisa operacional surgiu na Segunda Guerra Mundial. Então você tem vários recursos que você precisa ajustar, né? Então você não encontra o melhor de todos as soluções para fazer distribuição de recursos. Você tem uma região geográfica, você precisa distribuir recursos limitados nessa região geográfica, né? Então você não necessariamente vai ter de encontrar a melhor solução. Você vai ter que encontrar a solução que respeita um conjunto de restrições. É o caso da natureza e do universo, né? Especialmente a biologia, né? Por exemplo, você pega o caso, por exemplo, de uma coral falsa, né, e uma coral verdadeira, né? As duas corais, elas atingem o mesmo objetivo, que é assustar a presa, né? Que é uma coloração vermelha, preta, né? O vermelho na natureza geralmente é sinal de risco, né? Fique longe, né? Então, esse ajuste, né, ótimo, né, que não é um ajuste fino, ele diz que a coral verdadeira e a coral falsa, as duas evoluíram, né? Uma só assusta e a outra é realmente perigosa. Mas mesmo a coral verdadeira, o dente dela é para dentro, né? Então, ou seja, ela não tem um dente que para morder as pessoas, né? O dente dela é para pegar a presa e puxar para dentro e mobilizar a presa. Então, isso não é um ajuste fino, né? Isso é um ajuste ótimo, né? Então, aí eu falei para vocês anteriormente, eu respondi alguns comentários aqui, mas eu falei para vocês anteriormente o problema do ajuste fino com relação ao problema do mal, né? Que é um dos problemas que ele não resolve, né? Se foi tudo ajustado, né, para um suposto, como o Francis Collins gosta de dizer, né? Francis Collins foi um biólogo, cientista, e foi líder do projeto Genoma, né? Se o mundo foi ajustado para os humanos, né? Exatamente para que os humanos existam, para que, como o próximo Francis Collins fala, que para que Deus queria ter uma relação íntima com os humanos, né? Ele queria um universo interessante, né? Se isso for verdade, você tem que explicar o problema do mal. E o ajuste fino não resolve. O ajuste fino somente piora a situação, né? O ajuste fino ele somente adiciona mais complexidade. O segundo problema com o ajuste fino, que eu estou abordando no novo livro que eu estou para lançar agora, que é Albert Einstein e o ateísmo, né? Que é me faço uma viagem na ciência, as teorias de Albert Einstein, mas o objetivo é Einstein e o ateísmo, né? E um dos problemas também que aparece no ajuste fino é que eles assumem, né? Eles assumem no ajuste fino de que eles têm a resposta, né? E a gente não tem resposta para isso. A pergunta é: suponha que você faça um pequeno ajuste na teoria na constante da gravidade, né? Existem várias constantes no universo, mas vamos pegar a constante da gravidade, né? Vamos supor que você faça um pequeno ajuste na constante da gravidade, que é um exemplo que eles citam muito, né? Aí eles argumentam, né, que se houvesse pequeno ajuste na constante da gravidade, os átomos vão explodir ou implodir, né? Ou seja, o universo ele vai deixar de existir. Essa teoria, esse raciocínio, ele é problemático por dois motivos, né? O primeiro motivo é que nós não temos uma teoria que junta a teoria da gravidade com a mecânica quântica, né? Uma das coisas mais misteriosas, né, atualmente na física é exatamente como que a gravidade funciona no nível quântico, né? A gente não sabe. A gente não sabe exatamente como que a gravidade ela influencia, por exemplo, os elétrons, né? A gente não sabe exatamente. Não existe uma teoria científica que une a mecânica quântica com a boa tarde por Jedson, né? Jedson, né? Boa tarde. Então a gente não tem uma teoria que une essas duas teorias, né? É um dos maiores mistérios atualmente é como que a mecânica quântica, que trabalha com minúsculo, com pequeno, com bem pequenininho que a gente não consegue ver, se junta com a teoria da gravidade, né? Ou melhor dizendo, né, mais genérica, a teoria da relatividade, né, que é a teoria de Albert Einstein. Nós não sabemos. Então, quando a Projeto Cristão diz que se eu fizer um pequeno ajuste na teoria se eu fizer um pequeno ajuste na constante da gravidade, os átomos vão explodir, né? Ou vão implodir, né? E o universo não vai existir como ele atualmente ele se encontra. Não existe, nós não temos fórmulas matemáticas, nós não temos modelos computacionais, de onde eu sei. Durante meu mestrado, né, parte do meu mestrado foi sobre isso, né? Eu trabalhei com modelos matemáticos avançados para ciência dos materiais, né? E parte do meu mestrado tinha a ver com isso. A gente fazia simulação computacional
de materiais. Eu lembro um modelo matemático que eu criei, acho que nesse canal tem um vídeo bem antigo que eu coloquei nesse canal, né? No qual a gente brincava com as partículas, né? E a gente simulava no computador. Na época eu tive acesso a supercomputadores, mas eu acho que fiz no meu computador também. Aí você ia puxando o fio, né? Um fio quântico, é um fio bem fino, né? Tipo um cabelo, né? Só que era átomos, né? Aí você ia puxando ele no computador, né? E você ia simulando, chamada de dinâmica molecular. Aí a gente usava, por exemplo, equações de Newton, né? Às vezes a gente fazia alguns ajustes com a mecânica quântica, mas até onde eu sei, não existe um modelo computacional preciso para dizer o que vai acontecer se você fizer um pequeno ajuste, né? Aí o que que eles fazem, né? Os apologéticos cristãos, eles pegam uma dúvida dos físicos, né? Uma dúvida da ciência e transformam em certeza, né? A certeza dele é o seguinte, que se eu fizer um pequeno ajuste se eu fizer um pequeno ajuste na constante da gravidade, né, que é aquele G da lei de Newton, né, a lei gravitacional, ou tem as constantes de Einstein, por exemplo, da teoria relatividade, da teoria geral da relatividade. É, se eu fizer um pequeno ajuste, quer dizer que as coisas vão explodir, né? Como eu disse, a falácia por trás disso é afirmar que nós sabemos, né? Qualquer coisa que você disser sobre isso é especulação. Não tem como saber. A gente não sabemos, porque não existem nem modelos computacionais, nem existem modelos matemáticos, né? Porque existem basicamente dois tipos de modelos que a gente pode criar, né? Para tentar explicar o mundo, tentar entender o mundo, né? Um são os modelos matemáticos, né? Que são, assim, o que a gente quer, né? Todos nós queremos modelos matemáticos, só que modelos matemáticos são extremamente difíceis e até impossíveis, né? Por exemplo, Isaac Newton, né? Isaac Newton criou fórmulas matemáticas para dois corpos, né? Ou seja, se você tiver dois corpos juntos, né, você consegue descrever matematicamente usando as equações de Newton, né? Só que Newton não conseguiu resolver para três corpos, né? Não existe a solução para três corpos, né? Você não consegue. Dois corpos você consegue usar a lei de Newton. Mas para três corpos, quatro, cinco, seis, ou no caso de uma simulação de uma dinâmica molecular, 5 mil, 10 mil corpos, não tem solução. Aí o que eles fazem, né? Eles pegam isso, jogam no computador e resolvem 2 por 2, né? Eu vou resolvendo 2 por 2 e vou simulando o computador, usando, por exemplo, método de Euler, né? Método de Rudier-Kutta, né? Que é um método computacional para resolver essas equações, né? Então, assim, não tem solução, né? Então, assim, por exemplo, o caso da... A gente tem que fazer simulação computacional para fazer simulação no meu mestrado, a gente fazia também simulação computacional para alguns consideravam, por exemplo, a relatividade para o elétron, né? A gente faz simulações. Só que tudo isso é aproximação. A gente não sabe exatamente. A gente usa, por exemplo, a expansão de Taylor, né? A expansão de Taylor é um truque aproximativo matemático. Isso é para dizer, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe. Os físicos estão tentando juntar as duas equações, né? A relatividade geral de Einstein com as equações da mecânica quântica, que é Schrödinger, o princípio de Heisenberg, todas essas coisas, a gente tenta juntar esses dois numa mesma ciência, né? E isso não existe até agora. A teoria das cordas chega bem perto, né? Mas a teoria das cordas não foi comprovada, né? A teoria das cordas é uma teoria que não tem comprovação, né? Ela não tem como medir essas cordas, né? Não quer dizer que ela esteja errada, né? Não quer dizer que ela esteja errada. Com os três corpos fica caótico. Não, não é que fica caótico e imprevisível, né? Não é que fica caótico e imprevisível, é que não tem solução, né? Porque existem dois tipos de soluções existem dois tipos de soluções que você pode fazer. Uma é a solução analítica, né? Solução analítica é quando você resolve a equação, né? Então, o desejado é uma solução analítica, né? A solução analítica é uma solução que você tem certeza de que ela funciona, né? É sempre desejado uma solução analítica. Só que a solução analítica ela só existe para dois corpos, no caso de Newton. Para três corpos, não é que ela fica caótica, ela não tem solução analítica. Então o que a gente faz? A gente faz uma solução numérica, né? A solução numérica ela é válida, é uma solução, só que ela tende a ser uma aproximação. Ela não é que fica caótico, né? Não é tipo, a gente chama de efeito borboleta, né? Efeito borboleta é quando esse sistema dinâmico tem alguns, a gente chama, no meu mestrado eu também estudei isso, né? A gente chama de bifurcação, né? Bifurcação, geralmente é bifurcação que acontece, né? Quando você tem um sistema dinâmico, né? E esse sistema dinâmico, você vai mexendo com ele, você vai mudando os parâmetros,
ele atinge um ponto no qual ele fica efeito borboleta, né? Que é aquele que se vocês procurarem no Google, né? Na Wikipedia tem um exemplo, né? Aquilo é chamado de efeito borboleta, eu acho que é Lorentz, fugiu o nome do sistema, que você vê aquele coisa caótica, né? O floco de neve, né? O floco de neve também é caótico, né? Chamado sistemas dinâmicos, teoria de caos, que algumas pessoas que chamam, né? Só que no caso de Newton, não necessariamente pode ficar caótico, né? Na verdade pode, né? Deixa eu corrigir. Pode ficar caótico, né? Porque o efeito borboleta, se não me falha a memória, são dois corpos só, né? São dois corpos, né? Então tá certo, pode ficar caótico, né? Deixa eu corrigir então, né? Na verdade tá certo, pode ficar caótico, imprevisível, mas nem sempre. Em alguns casos pode sim, né? Tá certo. Em alguns casos, quando você pega dois corpos, né? Se eu me lembro, eu peço que vocês confiram lá na Wikipédia, né? Na Wikipédia tem um gráfico, acho que um dele foi até o que eu coloquei em português, não lembro, né? Eu sei que eu cheguei a editar esse artigo da Wikipédia sobre efeito borboleta, né? Acho que são dois corpos que fazem aquilo. Mas nem sempre, né? Mas no caso de Newton especificamente, é que a gente não consegue resolver analiticamente. Analiticamente seria o desejado. Então, o problema do ajuste fino é que os apologéticos cristãos caem, né? Eu acho que é por ignorância, falta de interesse, ou porque eles realmente não sabem o que estão falando. Não, o que me surpreende é ver o Francis Collins falando isso, né? Aí o Francis Collins é biólogo, né? Vamos lembrar que se você pega essas figuras, vamos ver aqui, a solução numérica aproximada, você aproxima uma função trigonométrica por uma função polinomial. Então, essa que você está dizendo, né? Essa um trigonométrico para uma função polinomial é exatamente a série de Taylor, mas é uma das soluções, né? Porque a série de Taylor são soluções polinomiais. Mas você pode fazer, por exemplo, série de Fourier, né? A série de Fourier, no caso Taylor, são polinômios, né? No caso de Fourier, são seno e cosseno, né? Você pega seno e cosseno e vai aproximando. Então, são aproximações. Você tem vários truques que você pode usar para fazer aproximações numéricas, mas sim, uma delas que a série de Taylor são aproximações. Já no caso dos cristãos, quando eles falam de ajuste fino, eles não têm nenhum conhecimento disso, né, que está acontecendo por trás ali do background, né? Então, mesmo que alguém consiga fazer um cálculo, vamos supor que alguém faça um cálculo matemático, eu não sei se existe, né? Tem um livro que eu tô lendo agora, que é do Stinger, né? Stinger. Ele escreveu um livro sobre a falácia do ajuste fino, né? E eu tô meio que dando uma olhada nele. O Stinger, ele chega a comentar, não tô lendo, não li o livro todo ainda, ele é físico, né? Então dá pra gente confiar no que ele fala, mas até onde eu sei, né? Talvez eu não seja atualizado mais, que depois que eu fiz meu mestrado, eu fiz um doutorado, então eu meio que parei de trabalhar naquela área de ciências materiais avançadas, né? Que tinha a ver com o meu mestrado, mas até onde eu sei, a gente não consegue simular isso de forma precisa, né? O que deve existir, talvez, são aproximações. Então, eu não sei de onde os cristãos tiram isso, né? Porque eu não sei se existe algum modelo matemático que prova. Eu até agora não vi nenhum matemático, nenhum físico mostrar, assim, eu tenha conhecimento, se vocês tiverem conhecimento, você pode me mandar, mas eu até agora não vi nenhum matemático físico que mostrou um modelo matemático que mostra que o universo vai ser caótico se a gente fizer um pequeno ajuste. Aí entra uma segunda no terceiro problema, que acho que vai ser o último, né? A gente fechar a live, né? Eu faço esse último, agora a gente fecha, que é o problema da consciência, né? A consciência. Se você tem vários universos, né? Vários universos ajustados, né? Ou seja, cada universo foi ajustado de uma forma. Então você tem universos paralelos, né? Que é uma teoria de universos paralelos, né? Se você tiver vários universos, né, ajustados, né? O único universo aonde que as pessoas vão fazer uma pergunta como essa, né, de que seria o universo ajustado para nós, é o universo que o humano existe, né? Observa que é circular, né? Ou seja, para você fazer a pergunta de ajuste fino, você tem que existir, né? Então é circular. Então é o seguinte, que o universo que não tem humano, por exemplo, que seja um universo que não tem vida, né? Esse universo as pessoas não poderão fazer essa pergunta, né? O que quer dizer que Deus deixa de existir, porque para você fazer essa pergunta você tem que ser humano, né? Humanos que fazem a pergunta da existência de Deus. Então essa é uma coisa circular que não leva em consideração. Então é possível que exista infinito universo. O Francis Collins, né, que é um biólogo, né, ele falou que existe mais crença, mais fé você acreditar no universo paralelo do que você acreditar em Deus, né? Ou seja, novamente, segundo o Francis Collins, que é um biólogo, ele não é físico,
né? Segundo ele, exige uma crença maior você acreditar no universo paralelo do que você acreditar em Deus, né? Para ele acreditar em Deus faz mais sentido do que acreditar em universo paralelo. Só que a diferença é que o universo paralelo é comprovado cientificamente. Sim, não é comprovado no sentido de que há evidências para universos paralelos. Nós não temos evidências para universos paralelos, né? Existem fórmulas matemáticas que podem sugerir que existem universos paralelos. Só que os universos paralelos são baseados em fórmulas matemáticas. Então, a probabilidade que existe um universo paralelo é muito maior do que Deus. Porque não há nada que indique a existência de um Deus. Não existe fórmula matemática, não existem evidências no universo. Todas as teorias, teorias entre aspas, que falam de Deus são teorias furadas, né? Ou seja, as teorias elas costumam cair, elas costumam se implodir, né? Elas costumam implodir dentro de si mesmas, né? Às vezes, para você derrubar a essência de Deus, não precisa ser muito longe, né? Às vezes a gente usa ciência, a gente fala de teorias, a gente fala de várias coisas, mas muitas vezes as próprias teorias de Deus já implodem, né? Ela já então, mais bizarra é que a ideia de ajuste fino requer a premissa que Deus teria fraquezas ao que conseguiria criar a vida em qualquer universo, teria preparar as condições. Então, a fraqueza que ele exige, o Francis Collins, por exemplo, né, aí vai depender de quem você está falando, né, mas o Francis Collins ele diz que Deus estaria sujeito às leis da natureza, né? Francis Collins é um biólogo, foi o líder do projeto Genoma, ele fala que ajustou, mas Deus estaria sujeito às leis da física, né? O que mostra uma fraqueza, né? Nesse caso do Francis Collins. Só que alguns cristãos eles são mais bizarros, né? Ele já assume que Deus tem superpoderes, que Deus pode fazer o que ele quiser, que é o famoso milagre, né? O que é o milagre? O milagre é quando Deus suspende as leis da natureza para ajudar os seus camaradas, né? Os seus chapas, né? Os seus crentes, né? Aí Deus suspende a lei da natureza, né? Aí você pega, por exemplo, né? Pegar, por exemplo, o caso de Adão e Eva, né? Eva tecnicamente veio da costela de Adão. Então, tecnicamente, Eva não tinha o código genético de um homem, né? Então, não tinha como ela ser. Perdão, ela não tinha o código genético de uma mulher, né? Então, ela seria tecnicamente um homem. Aí a pessoa pode falar, mas Deus foi lá e quebrou galho lá e suspendeu a lei da natureza e a lei da genética, a lei da biologia e pronto, né? Pronto, assim é fácil, né? Se for assim, você vai toda vez que você tiver um problema, você fala que Deus foi lá e suspendeu a lei da natureza. Mas Francis Collins, por ser um biólogo, por ser um cientista, ele não vai tão fundo, né? Ele não chega a ser tão patético, né? Ele fala que Deus está sujeito à lei da natureza, que Deus ajustou, mas Deus está sujeito à lei da natureza. O que é uma coisa meio bizarra, porque um Deus todo-poderoso não deveria ser sujeito a nenhuma lei, né? Então, se ele está sujeito a alguma lei, ele não é todo-poderoso, né? Então, ou seja, quando Francis Collins fala, por exemplo, de que você precisa de mais fé para acreditar em um universo paralelo do que para acreditar em Deus, ele está basicamente chutando a ciência, né? Porque está dizendo o seguinte, que os universos paralelos, eles são realmente bizarros, né? A ideia de que existe um universo paralelo é realmente bizarra. Mas isso é baseado em teoria científica, isso é baseado em matemática, né? Talvez não exista um universo paralelo, talvez não exista outras dimensões, né? Na verdade, quatro dimensões existem, né? Porque Einstein já provou, a teoria da relatividade de Albert Einstein são quatro dimensões, três físicas e uma é o tempo. É, a teoria do tempo, ela já existe, né? Ela foi comprovada. Você consegue mostrar, através de experimentação, de que quando um corpo pesado ele distorce, né, o espaço, você consegue medir a diferença de tempo, né? Então, a teoria da relatividade ela é mensurável. Então, ou seja, nós sabemos que existem quatro dimensões, três físicas e uma é o tempo, né? Aí vem as novas teorias, né? As teorias da teoria das cordas propõem 11 dimensões, já teve teoria das cordas propondo 25 dimensões, mas a mais aceita são 11 dimensões. Então, aonde estariam essas 11 dimensões, né? Nós não sabemos, porque se existe um universo ajustado para os humanos, muito possivelmente existe um universo ajustado para outras coisas. Talvez exista um universo onde que as baleias voam, né? Por que a baleia não voa, né? A baleia não voa porque existem leis da física que impedem a baleia de voar, né? Por que, por exemplo, você precisa de os pássaros, por exemplo, por que eles voam das formas como eles voam, né?
É porque existem leis da natureza que impedem o pássaro de voar se ele não tiver asa. Então, se a gente tiver uma dimensão, se a gente tiver ajustado, houver um ajuste, né, que a gravidade fica um pouco mais fraca, você teria muito possivelmente alguns efeitos diferentes nesses universos paralelos, né? Mas isso não significa necessariamente que não haverá vidas, né? Talvez a vida se adapte, né? Porque o que muitos muitos cristãos não se dão conta é de que nós ajustamos a natureza. Não a natureza se ajustou a nós, né? Fomos nós que nos ajustamos, né? Deu um pequeno, né? Deu um pequeno corte aqui, esperando o ajuste, né? Esperando. Eu acho que deu, não sei se foi, mas não sei se foi. Mas é o oposto. Muitos apologéticos cristãos, né? E o Christopher Hitchens fala muito no livro dele, né? De que a professora dele, que era uma professora de ciência e de Bíblia, né? O Hitchens, o Christopher Hitchens, né? Um dos quatro cavaleiros, né? O quarteto, ele estudou em uma escola que ensinava a Bíblia, né? A Bíblia fazia parte da educação, né? E ele comenta que a professora de ciência tentou colocar estudos bíblicos dentro da sala de aula, né? E ela falava que as cores da natureza são adaptadas aos nossos olhos, né? Só que é o oposto, são os nossos olhos que se adaptaram às cores da natureza, né? Nós temos basicamente três sensores de luz, né? Que é o que chama de RGB, né? Red, Green e Blue, né? Nós só temos três sensores de luz, Red, Green e Blue, né? Existem cores que foram inventadas pelo cérebro, né? Essas cores não existem, não lembro qual, acho que é magenta, não lembro qual a cor que não existe, mas as outras cores são combinações, né? A gente combina três cores, RGB, né? Red, Green, Blue, né? Que são três cores. Então, outros animais conseguem perceber tem animais que conseguem perceber o tubarão, por exemplo, né? O tubarão consegue perceber campos magnéticos, né? Os gatos conseguem ver à noite, né? Então, assim, é, é, não foi a natureza que se adaptou a nós, foi nós que nos adaptamos à natureza. Então, é possível que em alguma dimensão, em algum universo, com um ajuste diferente das constantes universais, que é o ajuste fino, haverá vida, mas haverá vida em condições diferentes, né? Talvez os humanos serão maiores, né? O tamanho dos humanos é proporcional à gravidade, porque quanto mais alto você for, mais força você precisa para poder bombar o sangue para cima, né? Se você tem uma gravidade menor, você poderá ter humanos maiores, né? Os dinossauros, por exemplo, um dos motivos que ele foi extinto também é que eles eram muito grandes, né? Eles comiam muito, né? Claro que foi o meteoro que matou o dinossauro, mas talvez se o dinossauro tivesse ficado vivo, eles teriam acabado com a Terra mais rápido que nós. Talvez, nós não sabemos, né? Os humanos são pequenos, mas são bem agressivos contra a natureza, né? Então, assim, basicamente é isso, pessoal. Acho que eu vou ficar por aqui, né? Essa foi uma live especial. Eu gostaria de lembrar vocês que todos os meus livros, né, estão disponíveis na Amazon. E comprar os meus livros, tá dando um pequeno pico aqui. Ah, ao comprar os meus livros, vocês dão suporte ao meu trabalho, né? Atualmente são 4 livros que eu publiquei, né? Até agora, né? Tá saindo um quinto livro agora, que seria Albert Einstein e o ateísmo. Nós vamos falar sobre Albert Einstein e ateísmo. Existe muitas controvérsias sobre a posição religiosa de Albert Einstein, né? O ateu se sente desconfortável sabendo que Einstein não era ateu, né? E o religioso tende a acreditar que se Einstein acreditava em Deus, então era o Deus pessoal, o Deus cristão, também não era. Então, mas eu aproveito nesse novo livro que será lançado, será o quinto livro sobre ateísmo que eu lanço, para fazer uma viagem também na história da ciência, né? Na história de Albert Einstein, né? Na formulação da teoria da relatividade, os conflitos históricos da religião e a ciência. A intenção é que vai ser um livro de pocket, né? Um livro de bolso, né? Eu queria muito publicar um livro de bolso, né? Um livro que você possa ser pequeno, curto, que dê para você colocar, tipo, pequenininho mesmo, nada muito longo, né? Eu queria publicar uma coisa pequena, curta, né? Mas eu queria também ter uma coisa que tenha conteúdo, né? Por exemplo, que vocês possam, talvez, do Albert Einstein.
que vocês possam talvez ter que vocês possam talvez conhecer um pouco sobre a formulação como que o ajuste fino surgiu, né? Que o ajuste fino é uma continuação do trabalho de Albert Einstein. O cristão muitas não sabe do que está falando, né? Mas o ajuste fino é uma consequência, é um Deus da lacuna colocado em cima de Albert Einstein, né? Tinha Albert Einstein e colocado Deus da lacuna em cima de Einstein, né? Então, assim, mas já tem 4 livros já publicados, né? Para quem se interessa pelo meu trabalho. Todos eles estão em formato impresso, formato Kindle, formato e-book, né, Google Books, e também formato audiolivro, né? Eu pessoalmente adoro audiolivros porque eu posso fazer caminhadas longas, né? Eu posso sair, eu posso às vezes lavar roupa, lavar vasilha, cozinhar, né? O audiolivro ele vai tocando longas caminhadas, né? O Seria a Bíblia, um livro científico, são mais de 10 horas, já fiz caminhadas longas mesmo, escutando o Seria a Bíblia, um livro científico. As caminhadas, e o Google Books, né, ele permite que você baixe o livro, né, quando você tiver internet, e você ouve quando você estiver caminhando, não precisa de ter acesso à internet, né? Com o smartphone você consegue ter acesso a todos os livros, né? Os livros digitais também estão disponíveis em smartphone, tanto em formato do Kindle quanto em formato do Google Books, né? Diferente do que as pessoas acham, você não precisa de ter Kindle para ler o Kindle, né? O Kindle está disponível. O Kindle, na verdade, é uma nuvem de livros, né? Uma vez que você comprou o Kindle na Amazon, ele está disponível em todas as nuvens, né? Computador, tablet, smartphone. E o Kindle mesmo que você compra. Se você quiser comprar o Kindle, você compra, né? O bom do Kindle é que eu tenho mais de, sei lá, eu tenho tanto livro no meu Kindle que eu acho que eu vou demorar 10 vidas para ler, 10 vidas, 20 vidas para ler eles, né? Então, ou seja, eu jogo tudo lá no Kindle e deixo lá, né? Quando eu vou fazer às vezes eu estou esperando alguma coisa, eu vou lá e abro o Kindle e começo a ler, né? Então, assim, é isso, pessoal. Um abração a todos e considere, né, manter uma coletânea dos meus livros, né? Porque assim vocês oferecem suporte, né? Seria a Revolução Ateísta que abriu esse episódio, a Mari, né? Muito obrigado a Mari por ter permitido, a Mari Campos, né? Por ter permitido que eu usasse o vídeo. Ele e a ideia é receber o feedback seus, né? Ele tá no volume 1, introdução, né? Mas eu queria muito ouvir, né? Para quem leu o livro, seria A Revolução Ateísta, né? A Última Minoria Silenciada, volume 1, né? E quiser me mandar retorno, eu já tô com um rascunho pronto para os próximos volumes, né? Pronto, mas eu queria muito ouvir, né? Ouvir, saber o interesse de todos, né? Porque isso me ajuda também a saber o que vai aparecer nos próximos volumes, o que eu posso melhorar, né? O que dá para estender um pouco mais. Mas é isso, pessoal. Então, abração a todos e até a próxima. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.